Chegou seu momento de tirar suas dúvidas no quadro Saúde e Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E o doutor Emiliano já está presente aqui, cirurgião plástico. Emiliano, mais uma vez, muito obrigado, né, por estar conosco aqui, esclarecendo e respondendo aí as perguntas da população aqui de Piracicaba, né? A área do doutor era cirurgião plástico e hoje a gente vai falar sobre a reconstrução do seio. Aproveitando, né, praticamente o último dia, né, do Outubro Rosa, vamos falar sobre isso também, né, doutor? Vamos sim, Neto. É uma oportunidade muito interessante, é realmente um grande serviço para a população de Piracicaba, a gente poder tecer alguns comentários, esclarecer aquilo que for possível sobre a nossa área da reconstrução de mama, e não poderia ser mais oportuno do que o momento do Outubro Rosa agora, sim, né? Onde realmente se traz a lembrança da população, não é uma lembrança agradável, mas tem que ser lembrado, né? O câncer de mama que assola, veja, 1 em cada 9 mulheres um dia pode vir a ter o câncer, né? Então é muito frequente. É muito pertinente a gente trazer essa lembrança e falar não só da doença, mas veja, a parte que me cabe, que é a reconstrução, né? Ou seja, depois que é tratado o câncer, que o colega mastologista faz a retirada da mama, fez o tratamento, nos cabe trabalhar para devolver dignidade, para devolver conforto, harmonia corporal para essa paciente, autoestima, né? E trabalhar bem nessa linha. Vamos já para... Olha, está aberto o telefone se você quiser participar, viu? 2534-1234, pode participar conosco aqui. Vamos falar a questão, né, dos implantes, a questão aí da segurança dos implantes de silicone para mama, né? A gente tem acompanhado a tecnologia, está evoluindo, mas eu queria que você falasse a questão da segurança. É seguro? Como é que está o avanço aí nessa área, doutor? É uma pergunta ótima. Os implantes de silicone, eles são realmente muito utilizados na nossa cirurgia, né? E veja, hoje em dia, de fato, eles têm uma tecnologia muito melhor e vem avançando do que era no passado, né? Essa tecnologia, ela diz respeito principalmente ao conteúdo do gel dele, que está cada vez mais macio, mais natural e coeso, tá? Nessa tecnologia do implante, o gel ele deve ser macio ao toque, mas firme para não espalhar. Então, numa eventual rotura da prótese, quando a paciente usa, ele pode até fraturar a cápsula dessa prótese, mas o gel não vai se espalhar. Não vai espalhar pela região, né? Exato, não vai migrar, não vai para outros órgãos, não vai acometer essa paciente de alguma outra enfermidade. Então, isso é um ponto muito interessante. O outro seria a questão da cápsula, né? Que é a cobertura do implante, tá? O revestimento dele. Hoje em dia a tecnologia está avançando de tal ponto que, veja, todo implante ele forma uma cápsula em volta dele e essa cápsula ao longo do tempo ela pode ir ganhando espessura. Especialmente na questão da reconstrução de mama, essa cápsula ela pode engrossar de uma maneira muito rápida e aí se transforma naquilo que nós chamamos de contratura capsular, ou que o pessoal diz, encapsulou, é o encapsulamento, né? Então, a membrana que reveste esses implantes hoje, ela está sendo dotada de tecnologias cada vez melhores para prevenir esse encapsulamento, ou seja, para que se ele ocorrer e quando ele ocorre, seja de uma maneira assim mais lenta, mais a posteriori, e isso aumenta a durabilidade do implante. Estamos ao vivo aqui, né? O doutor Emiliano Araújo, ele que é cirurgião plástico, estamos falando sobre a reconstrução da mama, né? Um assunto tão importante, né? Tão importante aí, que traz benefícios para a saúde e o bem-estar da mulher. Tem pergunta aí, né, Maria? Tem pergunta sim, doutor Emiliano, boa noite. Uma telespectadora lá de Santa Terezinha que nos enviou a questão, mas ela não quer se identificar. Ela pergunta: que tipo de cirurgia me trará melhores resultados? Como será o meu aspecto depois da reconstrução? Certo. Bom, de fato é uma pergunta que para a gente conseguir responder pormenorizadamente teria que avaliar o caso, né? Por quê? Existem muitas técnicas de fato para fazer a reconstrução da mama, mas cada técnica vai ser melhor utilizada para determinada paciente. Ou seja, primeiro depende daquilo que ela vai fazer na mama dela, ou seja, o que o mastologista precisou fazer. Ele precisou tirar uma grande quantidade de pele? Ele precisou tirar o mamilo? Ele precisou tirar a mama toda ou tirou só um quadrante, uma quarta parte? Ou ele tirou apenas um nódulo, né? Então, para cada magnitude de cirurgia, para cada tamanho de cirurgia, a gente vai ter uma reconstrução correspondente. Correto. Geralmente, nós tentamos e raciocinamos
na cirurgia plástica reparadora, pensando do mais simples para o mais complexo, né? Então, veja, os resultados realmente variam de paciente para paciente, mas obtemos bons resultados com implante, obtemos bons resultados quando retiramos a pele das costas da paciente para complementar em casos que precisa de uma cirurgia mais elaborada. Os expansores de mama hoje em dia estão muito em alta, o uso deles está sendo muito frequente, muito recomendado. É uma cirurgia menos traumática, a gente não precisa mexer em outros lugares que não a mama. E esse próprio expansor, por exemplo, é um dispositivo que vai sendo insuflado gradativamente. E vai esticando a pele, é isso? Exato, e recompondo o volume. Né? Nós temos uma foto aqui no telão, Emiliano. Aqui no caso você tem aí, né, a questão da mama que ela foi retirada. E aqui está mostrando para nós como é feito isso. Como que ela é. Explica para nós. Perfeito. Aqui no caso, a gente trouxe uma ilustração de uma cirurgia de reconstrução de mama, onde nós utilizamos o tecido abdominal. Certo. Tá? Obviamente a paciente tem que ser selecionada a dedo para essa cirurgia, porque não basta a paciente querer fazer essa cirurgia, tem que ter indicação. Uma das indicações é uma falta de pele muito grande em cima na região da mama. Certo. Tá? Outra indicação seria que essa paciente tivesse uma parede abdominal forte, porque nessa cirurgia nós levamos a pele e levamos uma fatia do músculo do abdômen também. Eventualmente isso pode gerar uma fraqueza no abdômen. Então essa paciente tem que ter um abdômen bom. Além do que o peso corporal dela deve estar controlado. Ela não pode ser nem muito magrinha, senão a gente não vai ter nem o que levar. E também não pode ser uma paciente que esteja em obesidade, porque dificulta tecnicamente, inviabiliza a cirurgia. Né? Entretanto, assim, é uma cirurgia que quando a gente fala sobre ela, os olhos da paciente dá um brilham. aspecto, sim, que porque, vai... Veja, seria, né, fácil a gente imaginar que você vai retirar um tecido abdominal, que as pacientes estando ali aquele avental, aquele abdômen em excesso, ela não gosta, então ela já vai se livrar disso. E ao mesmo tempo, veja, no mesmo momento ela vai trazer tecido dela mesma para reconstruir a mama, e em muitos casos nessa técnica a gente sequer precisa colocar um implante de mama. Quer dizer, o preenchimento já vai se fazer com essa parte aqui. Como você está falando, de fato né? Traz aí, né, um entendimento, é uma tecnologia que traz um benefício para a mulher, que é a reposição da pele, e acaba fazendo aí uma redução de abdômen. Exato. É fantástico, né? Uma técnica muito interessante. Entretanto, é uma técnica mais elaborada, ela demanda um tempo cirúrgico maior, então a saúde da paciente tem que estar muito boa, o cardiovascular, ela passa por todo esse exame, né? Então, realmente assim, vamos dizer, não é para qualquer uma poder se candidatar a essa cirurgia, mas quando se opta por essa cirurgia, é uma escolha muito interessante também. Agora, a Emiliano, explica para nós, é feito simultaneamente? Quer dizer, ela passou pelo doutor, o doutor fez a retirada aí, né, enfim, teria que ser retirado. Exato. No mesmo instante, assim, ela já vai para uma outra cirurgia, ou tem que esperar um tempo? Como é que é feito isso? Exato, Neto. Hoje em dia, o que mais se advoga, o que está em alta e que se faz nos grandes centros de oncologia do mundo, e felizmente aqui em Piracicaba nós fazemos também, é a reconstrução imediata. Durante muito tempo houve dúvida na comunidade científica se não atrapalharia a evolução do tratamento oncológico você fazer a reconstrução no mesmo tempo. E hoje em dia isso aí já realmente está muito bem estabelecido. Né? A reconstrução no mesmo tempo ela é viável, salvo algumas exceções, lógico, mas ela é viável, ela é bem-vinda e ela, de certa forma, até contribui para a evolução da paciente, porque aumenta a autoestima, ela se sente mais confiante. Do ponto de vista psicológico, você já trabalha muito bem essa questão, quer dizer, ela sai mais confiante para encarar o tratamento, que muitas vezes continua. Veja, às vezes a retirada da mama é tão somente o primeiro passo, e logo depois você vai ter essa paciente passando por uma quimioterapia, ou uma radioterapia, então, como diz, vem chão pela frente ainda, o tratamento prossegue. E a reconstrução ao mesmo tempo já dá confiança. A paciente sai da cirurgia e fala, bom, eu não perdi a minha mama. Né? Obviamente, tudo na reconstrução de mama dificilmente se resume a um procedimento só. Depois, num segundo tempo, que nós chamamos, quando passou a radioterapia, a quimioterapia, a gente vai procurar fazer algum ajuste ainda nessa mama reconstruída e, eventualmente, é muito frequente que a gente deva ajustar a mama oposta para se equilibrar, é o que a gente chama de simetrização.
Olha, é tão importante isso, né? O doutor Emiliano está falando conosco aqui, estamos falando sobre, né, aproveitando o Outubro Rosa, estamos conversando sobre a questão da reconstrução da mama. O Hospital Fornecedores de Cana, doutor Emiliano, acho que ele pode confirmar com toda certeza para nós, esse trabalho humanizado que tem, né? Porque é um momento complicado. Então a gente já trouxe aqui, traz sempre os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana que trabalham em conjunto. Isso é inovador. É um momento complicado, então você tem toda a questão psicológica, o trabalho psicológico que é feito, né? Desde a equipe que trabalha no hospital, os médicos responsáveis do tratamento, de combater ao câncer, né? E a questão da cirurgia plástica. Então, é um conjunto, os médicos se falam, né? Há um estudo perante essa paciente, há um entendimento para essa paciente, para ela ter um acolhimento, né, e o impacto ser reduzido. Então isso é muito importante, o Emiliano está falando isso aqui, é um dos poucos hospitais, somos aí agraciados, né, pelo Hospital Fornecedores de Cana, que a tecnologia é avançada e o tratamento humanizado é tão quanto avançado como a tecnologia. Isso é muito importante, é um momento delicado, né, o centro oncológico do hospital, eu conheço, eu já fui visitar, como é muito bem tratado os pacientes, como há um entendimento, há um esclarecimento de todos os médicos ali, da importância que é o bem-estar do paciente. Não só no tratamento, que é de ponta, mas também no trato, né, doutor? Então, acho que é importante, a gente fala sobre isso, quando a paciente chega, recebe a notícia, nós tivemos aqui as enfermeiras, também a parte psicológica conversando, que recebe a notícia, a família é acolhida, e a família também é tratada nesse aspecto, né, de saber lidar com esse momento. Mas essa questão de você pegar, talvez seria uma reta final, que seria o cirurgião plástico, né, para fazer o acabamento, né, e deixar a pessoa, olha, puxa vida, o cirurgião plástico ele já está o tempo todo presente, já compreendendo a paciente desde o primeiro momento que ela chega no hospital, não é isso? Exato, isso é muito interessante porque é muito legal a gente deixar enfatizado que o trabalho é multidisciplinar, né? Então, começa muitas vezes com o acolhimento do profissional da enfermagem, com psicólogos e logo vai para a consulta médica, passa com o oncologista, passa com o médico mastologista, né? E depois acaba passando conosco para integralizar esse tratamento, né? Então, isso já entra num planejamento, nós realmente conversamos entre nós da equipe, nós temos um canal muito estreito com os mastologistas, que são de extrema competência no CEON. Sim. E com isso nós conseguimos acoplar as condutas médicas de maneira que a paciente fique coberta o tempo todo para fazer a sua cirurgia. De maneira que, veja, quando o mastologista está pensando no que ele vai fazer, ele já deixa escrito e me comunica aquilo que ele está planificando. E de posse desses dados eu já consigo ter uma boa noção daquilo que eu vou planejar para aquela paciente. E acho que parece que é pouco, mas com todo esse envolvimento, eu creio que a paciente também já se sente também melhor envolvida pelo tratamento, já sente que tem pessoas pensando no bem-estar dela, mesmo uma fase mais futura, mesmo uma questão que, veja, até de certa maneira é vista como secundária. Muitas pacientes falam, não, doutor, veja, para mim o importante é eu curar da doença, o resto, se eu ficar sem, não tem problema. Algumas pensam assim. E hoje em dia, com todo o planejamento, com o acolhimento e com a divulgação dos nossos trabalhos, enfim, e o Hospital Fornecedores de Cana é muito pioneiro nisso, né? Então, a paciente consegue começar a mudar a cabeça e falar, bom, eu tenho um médico a mais que vai olhar por mim, eu sei que eventualmente eu precisando até tirar a mama inteira, se evoluir para isso o meu caso, e algo vai ser feito por mim. E esse algo é aquilo que nós planejamos, é aquilo que nós conversamos nas nossas consultas e tentamos passar de melhor para a paciente. O doutor Emiliano, né, falo isso aqui por conhecer todo o envolvimento que tem o Hospital Fornecedores de Cana, não só o doutor Emiliano, com outros profissionais, eles dão palestras fora de Piracicaba, fora até mesmo do Brasil, nesse aspecto de tratamento, né? O doutor Emiliano é um dos pontas aqui do nosso país em questão de reconstrução de mama, em questão da plástica e recuperação total dessa paciente. Então a gente tem um orgulho de tê-lo aqui junto ao Hospital Fornecedores de Cana, aqui na cidade de Piracicaba, à disposição aí do tratamento. Isso é muito importante, a gente tem que voltar a olhar para isso, né? Por isso o quadro aqui no programa Piracicaba Agora, a gente traz até a população essa possibilidade. Por vezes a gente acaba lembrando, né,
E na maioria das vezes é assim, a gente lembra do hospital quando a gente necessita do hospital, né? E quando a gente traz aqui um profissional até o programa Piracicaba Agora, é para quem está em Piracicaba e a região compreender o quanto é importante de ter esses profissionais em um hospital bem aparelhado. Então, é não somente motivo de orgulho, mas é uma questão de segurança, né? Quando a gente entende que o Dr. Emiliano, assim como outros profissionais, vão para fora do Brasil participar e, por vezes, dar palestras, então, quer dizer, é a qualidade nossa, é a qualidade da nossa região e aqui da nossa querida Piracicaba, né? Tem outras perguntas aqui, doutor, uma pergunta que chega também para nós aqui. Quantas cirurgias são necessárias, né? A pessoa tem para uma reconstrução? O senhor já falou um pouco disso, mas eu queria que o senhor entrasse em detalhe. Quantas cirurgias são necessárias? Perfeito, Neto. Via de regra, a gente trabalha com um número de 2 a 3 cirurgias, tá? Por óbvio, cada caso é um caso, mas, em linhas gerais, num primeiro momento, nós reconstruímos o volume mamário, seja com a técnica do abdômen aqui, seja com um expansor de mama, seja com uma prótese já, seja recrutando até uma pele da região das costas, é uma técnica utilizada, enfim, o volume mamário é recomposto nesse momento. E aí a paciente prossegue o seu tratamento, tá? E num segundo momento ela vem para fazer a simetrização da mama. Correto. E aí nós equilibramos o volume da outra mama, fazemos eventualmente algum ajuste nessa mama que já foi reconstruída, tá? E por vezes, às vezes um terceiro tempo para fazer a reconstrução da areola, né, que é a parte do bico do seio, tá certo? E a papila, que é a região mais proeminente, também faz, né? E aí existem técnicas para isso, nós fazemos a pigmentação enfim, para retornar para dar um resultado, paciente, dar um resultado agradável, olhando pela estética também, que é importante, mas sempre tendo em mente que é com uma finalidade reparadora. Olha, nós temos aqui mais uma foto, como o senhor falou, né, doutor? A gente vê aqui que a reposição, como o senhor falou, das costas, né? Nesse caso aqui, nós estamos acompanhando, a cicatriz das costas, da operação que é retirada, tanto do abdômen também, é quase imperceptível. Como é que fica? Exato. Neste caso, ilustra a técnica que chama-se retalho do músculo grande dorsal. Certo. Em que nós temos que retirar um fragmento de pele, de tamanho variável, mas esse fragmento é retirado, deixa uma cicatriz e uma fatia desse músculo também, para trazer para a região da mama e recompor. Eu até brinco às vezes com o paciente que parece que a natureza foi caprichosamente generosa. Deixando uma reserva. Exato, que veja, você tem uma pele e uma região muscular aqui das costas que você pode retirar para a função desse braço e dessa região das costas não há de fazer falta. Não faz falta, uma cirurgia como essa daqui que nós estamos vendo na ilustração, não vai fazer falta. Exato, não vai... que é mais invasiva, tá certo? Traz as suas morbidades, mas com acompanhamento de fisioterapia e toda uma recuperação no pós-operatório, as pacientes têm aí próximo de 99% de recuperação de toda a função, né, do braço e dos movimentos. Tá? Então não devem temer passar pela cirurgia, porque existe ali toda uma musculatura vicariante que faz por onde aquela que foi retirada. Não há rejeição, porque se trata no mesmo tecido, correto? Exatamente. A outra também que estica a pele, há algum tipo de rejeição? Não. Pode haver infecção do implante, porque ele é um organismo estranho. Né? É um corpo estranho, então ele pode passar por um processo infeccioso. É raro, mas acontece. E nós temos meios de tratar, e às vezes nós temos que dar um passo atrás, retirar esse implante. Voltamos à estaca zero, mas firmes para retomar o tratamento. Bom, então nessa técnica, até inclusive, isso aqui é uma ilustração, obviamente, não é foto de nenhuma paciente real. E eu até queria chamar a atenção que atualmente, nas nossas mãos, nós até fazemos essa cicatriz de maneira horizontal, buscando deixá-la caprichosamente na linha do sutiã. Do biquíni, do sutiã. Correto. Porque num futuro breve, essa paciente vai botar uma roupa de banho, vai colocar um biquíni, vai colocar um maiô, ou até mesmo a roupa íntima, a lingerie, e aí ela consegue ficar mais disfarçada, né? Perfeito. E escondida. E com isso nós conseguimos recrutar. Essa pele ela passa da região das costas para frente por um túnel debaixo da pele. Nós temos uma fibra ótica que ilumina o nosso caminho. Todo esse equipamento disponível no hospital fornecedores. Perfeitamente. E com isso nós conseguimos acessar e trazer todo esse tecido viável, vital para a região da mama que está precisando, né? Ela foi realmente
retirada aquela que tinha, então agora a gente faz a recomposição dessa maneira. Uma técnica muito utilizada, de grande serventia, costuma nos produzir resultados muito agradáveis. De fato, ela é utilizada para casos onde a cirurgia já é um pouco mais agressiva, a necessidade da retirada de tecido mamário e de pele foi um pouco maior por parte do mastologista, não tem problema. Nós vamos lá e lançamos mão da técnica. Perfeito. Tudo isso disponível aqui no Hospital Fornecedores de Cana. Doutor, só para a gente finalizar, então, a pergunta que chega para nós aqui também, que após esse tipo de cirurgia, né, da retirada e depois a plástica sendo feita, o senhor já falou que vai usar o biquíni, vai poder usar uma lingerie, né, até cicatriz já é pensado, né, na direção do sutiã. A vida fica normal depois disso? Fica. Veja, depende de outras coisas também para que essa paciente retome a plenitude da sua vida, né? Então, é uma doença muito séria que deixa cicatrizes pelo caminho, mas o nosso papel é fundamentalmente oferecer aquilo que fisicamente fique muito adequado para o corpo da paciente, mas que seja um pano de fundo para que lá no seu psicológico e na sua autoestima ela esteja bem. Eu digo isso, Neto, porque as pacientes são seres humanos que reagem de fato de maneira desigual. E às vezes você tem pacientes que sequer fizeram a reconstrução e estão assim realmente de bem com a vida e estão, né, nas alturas. Lógico, eventualmente até vão fazer a reconstrução, mas enfim, não foi esse de fato o divisor de águas na vida dela. De repente ela já se sente tão agraciada de estar em processo de cura ou estar combatendo, vivendo e vencendo a batalha, que enfim, isso aí já basta. E às vezes nós temos outras pacientes que, poxa, se esforça ao máximo, damos sangue, suor e lágrimas para que consigamos o melhor dos trabalhos e ainda assim a gente percebe nas entrelinhas e com muito tato, muito carinho que ainda assim aquilo não foi suficiente para tirar ela daquela angústia, da sensação de perda, da sensação da batalha que ainda não foi completamente vencida, principalmente no campo da batalha psicológica, da autoestima, né? E isso há de ser respeitado. Na verdade, as pessoas, as pacientes reagem de maneira que é diversa, né? E o nosso papel é oferecer as melhores condições tecnicamente possíveis, né? Reunindo todos os nossos esforços, os nossos conhecimentos, a nossa equipe, o nosso hospital, o nosso time para amparar, né? E de posse disso, a paciente também, obviamente, tem a parcela dela nessa história, do apoio familiar, daquilo que ela tem no coração dela, nos seus sentimentos, se está angustiada, se não está, como está preparada, como ela está amparada também no seio familiar, enfim. Então, essa conjuntura de fatores trabalha junta. Perfeito. Para que lá na frente a paciente consiga o seu melhor resultado. Doutor Emiliano, quero agradecer novamente a sua presença aqui, né? Um mês tão específico, né? Que é justamente combate aí ao câncer, né? A mulher sendo aí, né, a principal protagonista disso, né, no aspecto de, olha, procurar o atendimento e ter essa esperança que tem profissionais o tempo todo trabalhando aí para o bem-estar. Doutor Emiliano, muito obrigado pela sua presença novamente, viu? Pela aula, espero recebê-lo novamente aqui. Com todo prazer. Muito obrigado. Você acompanha então o quadro Saúde e agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.